Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais um Passou no Teste? Onde analisamos uma série com constantes reboots ou sequências para ver se ela ainda passa em um dos testes mais importantes de todos, o teste do tempo. E assim saber se ela ainda pode ser considerada boa, fresca e com características novas, assim como quando foi lançada. E hoje falaremos dos mundialmente conhecidos Transformers. A inspiração veio de um spin-off do G.I. Joe chamado Henshin Cyborg, produzido pela Takara em 1972, depois de conseguir os direitos da Hasbro. Depois disso, os Henshin Cyborg evoluíram para duas linhas de brinquedos vendidas no Japão, também pela Takara, conhecidos como Diaclone e Microman. A Hasbro então fez um acordo com a Takara para trazer esses brinquedos para a América do Norte e nisso pediu para a Marvel Productions criar uma história de fundo para estes robôs, originando assim os quadrinhos e, é claro, o desenho. O roteirista da Marvel, Bob Budiansky, então foi responsável por fazer toda a mitologia e o criador e diretor Jay Bacal veio então com a ideia do nome Transformers, o qual a princípio não foi muito bem aceito por lá, com algumas pessoas até mesmo rindo da ideia. Mas é claro, foi aceito depois. Então começou a ser lançado a partir do dia 17 de setembro de 1984. Tivemos então diversas versões, mas apenas falarei das versões de 1984, também conhecido como Transformers G1, o Transformers Animated de 2008 e Transformers Prime de 2010. E também fazendo algumas observações de Robots in Disguise. E a partir de agora dividiremos esse quadro em 3 partes em vez de 2 para não ficar informações exageradas em um e de menos em outro. Observaremos aqui as aberturas rapidamente, a história, os personagens, os vilões e depois faremos as considerações finais. Então, sem mais delongas, preparem suas armas, modos, veículos. Eu sou John, juiz das eras. E que o teste comece. Começando com a versão de 1984, que aqui também chamaremos de G1. Aqui começou tudo isso, assim como as Tartarugas Ninjas trouxe um novo conceito para os desenhos da década de 80 e daí pra frente. Lembrando também que farei da versão ocidental apenas, pois acredito que só Deus sabe todas as alterações e adições que fizeram no Oriente. Começando com a abertura. Vamos admitir, essa pode ser considerada mais datada, mas ainda foi algo grande para a época. Antes deles, ainda não tínhamos muitos exemplos de aberturas que apresentassem essa ação, além da ideia de carros que viram robôs gigantes atirando e lutando entre si. Em 30 segundos, essa animação fez esse trabalho de apresentar tudo isso, e além de deixar as crianças bem curiosas sobre tudo o que está acontecendo. A música também não envelheceu muito bem, mas fomos falar de Transformers e música. Aguardem para quando formos falar sobre o filme. Passando agora para a história. Para descrever melhor, vamos pegar o primeiro arco do desenho, conhecido como More Than Meets the Eyes, que possui 3 episódios. Nos é apresentado que há milhões de anos, em um planeta chamado Cybertron, existiam 2 facções robóticas da mesma raça, os Autobots e os Decepticons. Surpreendentemente, os Decepticons se provaram os caras maus. Acho que é o de se esperar quando sua facção se chama Decepticons. E buscaram então a total dominação de Cybertron, criando uma guerra e causando quase a extinção dos Autobots. Mas parece que essa guerra também afetou o planeta em si, deixando-o sem energia. E agora uma força dos Autobots, liderada pelo reconhecido Optimus Prime, resolve ir pelo espaço em busca de uma nova fonte. Percebendo essa partida, os Decepticons, liderados por ninguém menos que Megatron, resolvem segui-los pelo espaço para saber o que esses buscam. E após invadir a nave deles e eles batalharem, alguns problemas começam a acontecer e a nave acaba caindo em um planeta chamado Terra, onde todos ficam meio que destruídos e a nave fica adormecida por 4 milhões de anos. Isso não é nada, tem que ver quanto o estudante de faculdade consegue ficar adormecido. Após a erupção de um vulcão, a nave que estava caída nele meio que desperta um pequeno droide, sei lá o que seria isso exatamente, que faz uma varredura na área e usa os dados de algumas aeronaves para consertar os Cybertronianos. Mas estranhamente, um Decepticon é o primeiro a ser consertado. Acho que alguém não deixou muito claro para essa nave sobre a guerra que estava acontecendo, ou essa nave tem algumas explicações para dar depois. E esse Decepticon usa esse tempo para consertar os outros, e depois eles saem de lá resolvendo procurar alguma forma de conseguir uma fonte de energia para construir uma grande arma e dominarem Cybertron. E também um jeito de voltar para lá. Os Autobots depois são consertados por algumas conveniências que ocorrem, e depois foram à procura dos Decepticons. E aí, após algumas tentativas de um lado eliminar o outro,
nós somos apresentados a dois humanos, Spike e seu pai, Sparkplug, que trabalham em uma plataforma de petróleo. E por isso ser uma fonte de energia, os Decepticons resolvem atacar. Então os Autobots aparecem e após se enfrentarem, os Decepticons escapam e destroem a plataforma, fazendo com que os Autobots precisem salvar os humanos e a si próprios. Isso então passamos para a segunda parte, onde os Autobots conseguem salvar a todos e então Sparkplug e Spike resolvem que querem se juntar a esses robôs gigantes. Depois nós vemos Spike escrevendo em seu diário sobre seus novos amigos, sem saber que está sendo vigiado por Soundwave, que vendo se aproximar se transforma em pequeno rádio. Yep, naquela época parece que eles não tinham uma ideia tão boa em relação a tamanhos. Spike então leva esse radinho pra base, onde ele vai fazendo umas típicas perguntinhas de fãs pros Autobots, enquanto Soundwave grava tudo. Crianças de hoje nunca entenderiam como isso funciona. Após eles saírem para uma volta, Soundwave solta sua pantera Ravage, que se transforma em um objeto mágico para pegar esses dados sobre a Terra. Spike, então voltando seu passeio com seus novos amigos, encontram Soundwave e ele dispara o alarme. Soundwave escapa, mas Ravage é capturado. Após um momento com os Decepticons, no meio inclusive tendo uma certa briga entre o Starscream e o Megatron, graças aos dados que Soundwave trouxe, eles vão para uma usina hidrelétrica, onde Soundwave solta um pequeno Decepticon chamado Rumble. Faz tremores para aumentar a água e a energia que sai disso para auxiliá-los. E você já sabe, os Autobots aparecem, salvam algumas pessoas, enfrentam os Decepticons, com todos usando algumas armas de última geração e o estilingue de Starscream. Ok, né? E Optimus e Megatron se enfrentam brevemente em um mano a mano para ver quem consegue lançar a melhor frase de efeito. Os Decepticons então acabam escapando com um monte de energia, e então vemos os dois lados se preparando, com os Autobots tentando ver quando os Decepticons atacariam de novo, e os Decepticons se preparando para um novo ataque, mas com mais uma briga entre Starscream e Megatron. Com certeza não tem chance dessas brigas levarem a alguma consequência ruim entre eles. Mas enquanto eles começam a contar sobre seu novo plano, não sabem que estão sendo vigiados pelos nossos personagens humanos, juntamente com um dos Autobots, que voltando são atacados pelos Decepticons, mas outros Autobots aparecem para ajudar. Sabendo que o próximo alvo dos Decepticons para conseguir energia são as minas de cristais vermelhos, óbvio, os Autobots vão até lá prontos para destruir a mina com uma bomba. Nisso, Sparkplug e Bumblebee resolvem ir, sendo bem claro que eles só terão 1 minuto para escapar depois que ativarem a bomba. Os dois entram, ativam, mas quando vão sair de lá, encontram 2 Decepticons que dão uma surra em Sparkplug e agem como valentões de colégio com Bumblebee. Optimus então resolve ver o que está acontecendo em sua forma de caminhão, mas quando chega perto o lugar explode, levando a... Isso era pra ser uma cena tensa e dramática? Desculpa, mas é hilário. E passamos então para a terceira e última parte. Depois dessa cena chocante, sentimos ainda a dificuldade de Optimus voltar ao normal com tudo isso que ele passou, considerando que ele ainda vai passar por coisas bem piores depois e ainda se dizer bem, como por exemplo cair de uma nave Decepticon depois de ser atingido por um canhão deles, caindo quilômetros de distância no chão, mas não. É rolar por um morro depois de ser pego por parte de uma explosão, que é o ponto fraco de Optimus. Se Megatron soubesse do poder dos morros. Continuando, eles encontram então Bumblebee e Sparkplug, que estão bem, mas os Decepticons também estão e... Sempre que eu vejo essa cena, sei lá, parece que o Soundwave tá trazendo um lanche. Eu trouxe a pizza, pessoal. Comecemos a festa. Eles fogem e Ironhide resolve ir atrás, mas é atingido por um Decepticon e cai, fazendo com que os outros tenham que socorrê-lo. Depois disso, eles resolvem usar o Ravage para montar uma armadilha para os Decepticons, dando uma pista falsa e fazendo com que o Ravage pensasse que escapou por conta própria e contar ao Megatron as informações e levar ele e os outros para uma armadilha, fazendo ele pensar que montou uma armadilha. Mas quando isso ocorre, na verdade o Megatron montou mesmo uma armadilha, fazendo uma armadilha contra uma armadilha contra uma armadilha. Entenderam? Nem eu. O importante é que o Megatron era o único por lá e ainda escapa. E é claro, antes de toda essa coisa das armadilhas, ainda temos mais uma briga entre Starscream e Megatron. Mas dessa vez Starscream realmente tenta atingir Megatron com um tiro que se defende e atira de volta, mas pelo visto não com o objetivo de matá-lo no primeiro tiro. E aí... Megatron! Megatron! Gente... Mas Megatron então resolve perdoá-lo. Obviamente, Starscream aprendeu a lição. E depois de toda aquela coisa com as armadilhas, os Decepticons atacam a área militar e pegam a energia de lá. Os Autobots então percebem que está na hora de um ataque final e se preparam para atacar a base Decepticon. Chegando lá, a batalha começa e após alguns momentos bem legais, inclusive, e outros... Os Decepticons conseguem pegar a nave e seguir em direção ao espaço.
E depois de toda aquela cena do Optimus que eu falei antes, eles acreditam que está tudo perdido, mas parece que um Autobot está sumido. Enquanto isso, na nave, olha que surpresa! Starscream trai Megatron de novo, pronto para atirar nele. Obviamente foi uma boa ideia deixá-lo vivo antes, parabéns Megatron, brilhante. Então o Autobot é detectado, sendo Mirage. Então Starscream tenta atingi-lo e Megatron atira em Starscream, mas tudo isso acaba desestabilizando a nave, fazendo-a cair no oceano, mas com Mirage escapando a tempo. Os Autobots resolvem voltar para Cybertron, com inclusive Spike e Sparkplug querendo ir juntos. E olha só isso. Pelos Autobots salvá-los dos Decepticons, todos os governos do mundo se unem para dar energia para eles voltarem para o planeta deles e resolverem seus problemas. Obviamente, não precisando mais preocupar com os Decepticons. Será? E é estranho que depois disso, parece que eles esqueceram de toda essa história de poder voltar, dos governos se unindo e tudo mais. Tanto que no episódio seguinte eles já estão na Terra há alguns meses e o resto se trata deles constantemente enfrentando os Decepticons que sempre buscam novas formas de conseguir energia e formas de completar o plano para conquistar Cybertron e o universo. E quanto aos personagens, lembrando que se eu falar rapidamente de cada um, o vídeo chega facilmente aos 40 dias. Então por isso eu vou falar apenas dos mais importantes e alguns favoritos dos fãs. E quanto à questão dos dubladores, vamos colocar assim, eles constantemente mudavam de dubladores aqui, além de serem muitos personagens. Por isso eu apenas falarei de alguns personagens e alguns de seus dubladores. Quem quiser saber mais detalhes, eu vou deixar na descrição o link para vocês verem os dubladores em geral. Também lembrando que tem duas versões de dublagem, a antiga e a nova que foi feita em São Paulo. Eu vou falar da antiga para dar mais foco aos veteranos de guerra, mas também vou deixar o link da nova dublagem aí para vocês poderem conferir. Então, começando, primeiro nós temos Hound, que é um dos principais soldados de escolta e reconhecimento. Ele é um dos que acabou criando mais proximidade com a Terra, e foi o primeiro amigo do Spike, apresentando para ele histórias de Cybertron e tudo mais. Ele também tem a habilidade de criar hologramas. E depois nós temos Mirage, que é o que mais sente falta de Cybertron. Ele não é muito fã de lutas, tendo uma natureza bem semi-pacifista, mas ele também é o mais gentil e é bom para espionagens por sua habilidade de ficar invisível. Depois passamos para Cliff Jumper, dublado no original por Casey Kasem e aqui por Yonei Silva, com participações de Garcia Neto. É o mais pavio curto e quem mais se arrisca entre eles, podendo inclusive ser várias vezes até mesmo um problema por causa disso, mas também pode ajudar em vários momentos. Ele também é bem valente, muito dedicado. E agora vamos para os favoritos. Começando primeiro, é claro, com a lenda, o mito, Optimus Prime. Dublado no original por Peter Cullen e aqui por Celso Vasconcelos, depois pelo meu querido, amado e eterno Coringa, Darcy Pedrosa. Líder dos Autobots, leal aos seus subordinados, bravo, destemido e sempre disposto a se arriscar pelos seus. Ele é o personagem mais amado de todos. Mas por quê? Eu acredito que o Optimus foi um dos primeiros a apresentar esse tipo de personagem a um público mais infantil, fazendo com que essa ideia de não um super-herói, mas um líder totalmente altruísta, que prefere ajudar seus companheiros do que vencer uma briga e que tenta tudo de si para proteger os outros, fosse algo totalmente inovador. E se for esse o caso, eu acredito que ele merece. Depois temos o tão amado Bumblebee, dublado no original por Dan Gilvezan e aqui por Paulo Pinheiro. Um dos favoritos dos fãs de todos os tempos, sempre tentando se mostrar a nível dos outros Autobots, principalmente Optimus Prime. E isso faz com que ele inclusive constantemente se coloque em riscos, mas ele também é bem capaz de conseguir informações, fazer espionagem, sendo pequeno ele consegue entrar em mais lugares que os outros, e ele também é bem eficiente, adaptável e muito carismático, inclusive se tornando o melhor amigo do Spike. Depois temos Ironhide, dublado no original também por Peter Cullen. É um dos mais velhos e o mais guerreiro entre eles. Ele é um modelo mais antigo, mas esse aí aguenta. Ele é mais de ação e não gosta muito de falar, mas mesmo assim ele ainda consegue ser um cara bem otimista. Depois temos Wheeljack, dublado no original por Chris Latta, e aqui por Roberto Macedo, com participações de Paulo Pinheiro e Dário de Castro. Mesmo poucas vezes na frente de batalha, ele ainda possui grande vantagem no enredo, sendo o principal cientista da equipe de Optimus, criando vários objetos, armas, dentre várias outras coisas, juntamente com Ratchet. E de vez em quando também com o auxílio de humanos. E então agora passamos para Ratchet, dublado no original por Don Messick e aqui por Garcia Neto e aqui também pelo Darcy Pedrosa. Uma curiosidade interessante sobre o Ratchet é que o nome dele foi feito em homenagem à enfermeira Mildred Ratchet do filme Um Estranho no Ninho.
Tanto que a princípio Ratchet era para ser uma personagem feminina, mas acabou sendo alterado. Médico entre eles, que passa a maior parte do tempo na base, reparando os Autobots e criando algumas coisas juntamente com Wheeljack. Depois temos Jazz, dublado no original por Scatman Crothers e aqui por Antônio Patinho, com participações de Carlos Saddle e Orlando Drummond. Braço direito do Optimus, responde bem quando a situação pede improviso, também é bem descolado e animado, fazendo ele bem popular entre os fãs. Ele também tem um gancho como arma e gosta de todo tipo de música da Terra. Na verdade, ele gosta de cultura em geral. E em contraste nós temos Prowl, dublado no original por Michael Bell e aqui por Dário de Castro, e com algumas participações como a de Ayrton Cardoso e Júlio César. Diferente do Jazz, Prowl é um estrategista militar. É um dos em comando depois do Optimus, quieto, competente, leal e bem paciente, fazendo inclusive de vez em quando com que ele não seja muito social com os outros. E é claro, também não podemos deixar de falar dos personagens humanos. Primeiro temos Sparkplug, que começa como um trabalhador numa plataforma de petróleo, e tudo em sua vida muda com a aparição dos Autobots e dos Decepticons. Desde então ele começa a ficar amigo dos Autobots, inclusive ajudando ele juntamente com seu filho e evoluindo bastante com o tempo. Depois temos Spike, começando apenas como um garoto de 14 anos, trabalhando em uma plataforma de petróleo juntamente com seu pai, quando tudo começa a mudar com a aparição dos Autobots e dos Decepticons. Desde então ele começou a ficar amigo dos Autobots, aprendendo mais sobre eles, inclusive ajudando juntamente com seu pai e evoluindo bastante com o tempo. Os dois são bem a mesma coisa, acho que a diferença maior são algumas aventuras que eles vão se metendo. Inclusive, Spike com o tempo consegue uma namorada, que se torna sua esposa, e até um filho. E depois nós temos os Dinobots, criados por Ratchet e por Wheeljack. Eles são bem fortes, mas não são muito inteligentes, podendo a princípio ser uma grande vantagem para os Autobots, claro, se eles souberem usar essa carta na manga. Mas o problema é que a partir da terceira temporada, eles começaram a virar mais um alívio cômico, por eles serem, como posso dizer, burros. Isso! Porque eu apenas falei de alguns personagens mais importantes e os favoritos. O que vem agora? E agora passando para os vilões. A minha vantagem aqui é que tem bem menos. Começando com o Thundercracker e Skywarp. Sim, eu vou falar dos dois uma vez. Dois Decepticons jatos, que o Skywarp foi o primeiro a ser consertado depois de 4 milhões de anos, e ele ainda tem a habilidade de se teletransportar. E o Thundercracker, que não gosta muito do Starscream, mas quem pode culpá-lo? Depois nós temos Shockwave, dublado no original por Corey Burton, e aqui por Max Miranda, Silvio Navas, Carlos Saddle e Dário Lourenço. O mais poderoso Decepticon, abaixo apenas de Megatron. E até mesmo isso é questionável. E ainda assim ele leva o seu lado mecânico bem a sério, frio, calculista e perfeccionista. E essa é a descrição dele nos quadrinhos. E sim, mesmo que ele possua muitas qualidades nos quadrinhos, no primeiro desenho ele é bem colocado para escanteio. Colocado de castigo em Cybertron, não podendo sair de lá durante a série toda praticamente, isso sem contar os momentos que os desenhistas colocaram ele sem querer na Terra. E sem contar a carência dele, minha nossa! No primeiro episódio que ele aparece, que eu acredito que é o 5º, a primeira coisa que ele fala é: preciso contatar Megatron. Sem contar que não tem nada que mostra que ele foi avisado que o Megatron acordou. Então podemos acreditar que ele passou esses últimos 4 milhões de anos tentando contatar o Megatron de tempo em tempo. Infelizmente ele não tem nada de tão aclamado assim no G1. E agora não podemos esquecer, é claro, do temível Megatron, dublado no original por Frank Welker e aqui por José Santa Cruz. E quando vira Galvatron por Leonard Nimoy e aqui por Marcos Miranda, mas não vamos entrar nesse mérito. Grande líder dos Decepticons, nascido como líder guerreiro, que começou a acreditar na superioridade de sua raça e como era o destino deles construir um império para controlar tudo. Acredita que os que não seguem isso traem sua raça por quererem uma paz e cooperação com raças inferiores. Então ele acredita que é o destino dos Decepticons trazerem ordem para a galáxia por meio da conquista. Ele é capaz de quase tudo para atingir seus objetivos. Ele não é muito sutil, é bem arrogante, mas não o suficiente para evitar que ele fuja ou dê golpes baixos ou se comporte como um covarde. Fisicamente ele não é tão forte quanto o Optimus, mas por sua habilidade de conseguir analisar uma situação e usá-la a seu favor, ele se torna um perigoso adversário. Depois disso nós temos Soundwave, dublado no original também por Frank Welker e aqui por Dário Lourenço, com participações de Garcia Neto e Marcos Miranda. O faz tudo dos Decepticons. Não, de verdade, ele é quem mais faz coisas no meio dos Decepticons. Ele espiona, arma os movimentos, prepara cubos de Energon, adquire informações, alerta o Megatron, pilota, toca música, lava, cozinha, passeia com o cachorro. Tudo isso em apenas 5 vezes sem juros. Adquira já o seu. Laser Big Ravage e Rumble são vendidos separadamente. Ele provavelmente é o mais fiel e confiável ao Megatron.
Ele também consegue gravar o que é falado próximo a ele. É quem mais leva informações diretamente a Megatron alertando. Também consegue pegar informações através das suas tropas fitas que ficam no seu peito. E ele até consegue ler mentes! Uou! Mas falando mais dessas tropas que ele comanda, que ficam no peito dele. Temos primeiro o Laserbeak, uma fita que se torna uma ave. Atira lasers, é bom pra espionar, indo em lugares onde os outros não podem. E até também um bom pequeno apoio aéreo. Temos também o Ravage, uma fita que vira uma pantera, também é bem esperto e bom pra ataques furtivos. E também o Rumble, dublado por uma pá de gente. O Mini Deception, que sabe fazer tremores com seu bate-estacas. No geral, Soundwave é bem OP, não pode ser subestimado, e Megatron só é salvo dele porque ele é totalmente leal. E por falar em lealdade, temos, é claro, sempre confiável Starscream, dublado no original por Chris Latta e aqui pelo meu querido José Santana, com participação de Alfredo Martins. Era um antigo cientista explorador em Cybertron trabalhando ao lado de Skyfire, e depois desse amigo dele morrer, ele resolve se juntar a Megatron, se tornando assim um de seus maiores Decepticons. Ele é meio excêntrico, pavio curto e, é claro, sempre que tem a chance tenta achar um jeito de acabar com o Megatron e se tornar o novo líder dos Decepticons. E como considerações finais, a série foi muito bem recebida, teve uma primeira temporada de 13 episódios, uma segunda de 49 e uma terceira de 30. Na primeira temporada eles seguiram de uma forma bem simples. Os Decepticons querem energia para dominar o universo, os Autobots precisam impedir. Mas o interessante é que tínhamos com o que trabalhar na primeira temporada. Tínhamos personagens favoritos, momentos tensos, momentos toscos. Mas na segunda temporada foi quando eles resolveram nos apresentar cada vez mais brinquedos, ou seja, mais personagens. O problema é que eles começaram a encaixar vários novos como se eles estivessem lá desde sempre, e isso poderia ter acabado gerando alguns ruídos para quem assistia. Quem é esse? Perdi algum episódio? O que tá acontecendo? E em 86 nós tivemos Transformers, o filme. Nem um pouco controverso. O que eu quero dizer com isso? O filme em si foi uma tentativa de apresentar uma nova linha de brinquedos. Ou seja, vocês já sabem, entrando uma nova linha, a outra tem que acabar indo embora. Acho que vocês pegaram onde é que eu tô tentando chegar, né? Dá até pra escutar o choro das crianças de 80 na sala de cinema. Mas a arte foi muito melhorada pra esse filme. Sem dar spoilers, eu vi uma cena do Optimus quando ele foi enfrentar o Megatron e me impressionei. A trilha sonora... Quem gostar do rock dos anos 80 tem a obrigação de ouvir esse álbum, com músicas como You Got the Touch, You Got the Power e nós temos até uma música do Weird Al Yankovic. Mas como eu disse, foi uma apresentação para uma nova linha de brinquedos, ou seja, a terceira temporada foi uma consequência disso, tendo novos personagens para nos acostumarmos, inclusive novos protagonistas. Como por exemplo a Arcee, dublada no original por Susan Blue e aqui por Carmen Sheila. Durante o filme ela foi de grande auxílio para segurar a invasão Decepticon em Cybertron, ganhando tempo precioso e salvando muitas vidas. Ela foi um dos poucos sobreviventes do ataque de Megatron e por formar um pequeno exército para enfrentar o poderoso Unicron. E mesmo sendo deixada para trás em um ataque de Galvatron, ela se juntou a Ultra Magnus e a sua pequena força de ataque, e depois, quando Rodimus Prime surgiu, Arcee se tornou um dos seus soldados mais próximos. Depois temos Blur, dublado no original pelo falador mais rápido do mundo, John Moshita, e aqui pela lenda Orlando Drummond, o Autobot mais rápido de todos. Primeiro sendo usado como mensageiro de alta velocidade pelos Autobots, ele também tem uma mania de falar rápido. E de ficar nervoso quando fala com seus superiores. Mas ele é bem legal e um bom amigo. Curiosidade, ele consegue chegar a 800 milhas por hora. Também tivemos Ultra Magnus. Forte, altruísta, corajoso e pronto para se sacrificar para um bem maior a qualquer momento. Temido pelos Decepticons e respeitado pelos dois lados. Perfeito para ser o novo líder dos Autobots, certo? Mas em vez disso, nós tivemos Hot Rod, ou, como se tornou depois, Rodimus Prime. Dublado no original por Jude Nelson e por Dick Gautier, e aqui por Márcio Simões com participações do Hélio Ribeiro. Cabeça dura, super confiante e arrogante como Hot Rod. Mas ao tomar a matriz da liderança e se tornar Rodimus Prime, ele não muda muito. Só fica menos confiante, mas ainda é impaciente. Mas uma coisa boa para se falar sobre ele é que ele não deixa para outros fazerem o que ele mesmo pode fazer. No final de tudo, vamos admitir, ele nunca vai ser metade do que foi Optimus Prime.
Mas bom é que a terceira temporada teve um último episódio que finalizou o desenho com chave de ouro, terminando-o de vez. Até que tivemos uma quarta temporada. Eles resolveram fazer uma quarta temporada com 5 episódios que, quando o roteiro já estava pronto, eles resolveram diminuir para 3, deixando uma bagunça total. Então, acho melhor a gente pensar só nas 3 temporadas mesmo. E como considerações finais, eu acho que a melhor palavra para definir esse desenho é revolucionário. Sim, hoje em dia ele pode parecer meio bobo com os clichês dos anos 80, mas até essa época tudo que tínhamos eram desenhos mais de comédia, estilo Hanna-Barbera, e os que mais tinham ação era tipo Homem-Aranha e Super Amigos. Mas esse desenho trouxe toda uma ideia inovadora, com profundidade, cheio de personagens interessantes, claro, com o que eles tinham pra época. Juntamente com o G.I. Joe, os Transformers trouxeram tudo isso, tanto que os roteiristas dos dois várias vezes eram os mesmos, tanto que isso fez várias vezes com que eles reciclassem roteiros de episódios. Mas ele acabou sendo uma grande influência para tantas gerações e tantos fãs, e ainda gerando várias possibilidades para desenhos futuros. Para os fãs do G1, eu sugiro reassistir. O fator nostálgico pode ajudar vocês a assistirem e ter uma boa sensação sem ligarem muito para os probleminhas da época. Eu assisti para fazer esse vídeo e eu admito, eu gostei e apreciei o que eles faziam. Mas claro, levando em consideração que não era perfeito e tinha seus problemas de vez em quando. E para os mais jovens, se vocês quiserem dar umas risadas pelos clichês da época e se divertirem um pouco, eu sugiro. Claro, as cenas de ação também são legais. Mas também lembrando, o desenho é datado, mas ele ainda foi algo importante, então respeito. Mas ainda podendo se aproveitar pelas limitações e os clichês. Ainda faz mais sentido que os filmes do Michael Bay. Então é isso. Vocês não fazem ideia do trabalho que esse vídeo deu. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo falarei do Transformers Animated. Agradeço a todos, por favor, comentem, avaliem, deem sugestões e a gente se vê na próxima. Eu sou John, Juiz das Eras, e aloha!